Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais esse encontro. Então, vamos aqui fazer uma revisão, da nossa última aula, que foi sobre o conceito do homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. Eu vou disponibilizar também os slides e também o curta-metragem do Homem que Sabia Javanês. Então, meus queridos, minhas queridas, primeiro de tudo eu gosto de contextualizar, o período dessa produção, Então, para nós pensarmos no homem cordial, que o cordial vem lá o quê, de cordes, coração, Então, que dá origem a essa cordialidade seria uma manifestação de coração, Então, o contexto de produção do Sérgio Buarque de Holanda foi ali a década de 30. E vale lembrar que as décadas de 1920, 1930 do século 20, foram décadas de intensa atividade intelectual e artística no Brasil, E foi nessas décadas que houve um largo debate, um movimento de se redescobrir o Brasil, na esteira da Semana de Arte Moderna, de se voltar para as raízes da cultura do Brasil. E então, a partir então de novas formas de interpretar a nossa identidade, a nossa singularidade, tanto na literatura como na história, nas ciências sociais, na parte artística também. Nesse contexto, o Sérgio Buarque de Holanda produziu então um livro que se tornou um marco para a compreensão da cultura brasileira via processo colonizador. E o capítulo, então, O Homem Cordial, é parte integrante do livro Raízes do Brasil. E Raízes do Brasil foi publicado pela primeira vez em 1936, pela editora José Olímpio, numa série chamada Documentos Brasileiros. E foi uma obra que teve por objetivo investigar os fundamentos da nossa colonização, nos seus mais variados aspectos. E o Sérgio Buarque de Holanda, ele começou então a esboçar essas raízes do Brasil ainda em 1930, quando ele esteve na Alemanha na qualidade de jornalista correspondente dos Diários Associados. E ali ele produziu um vasto material que no seu retorno, então ele publica pela editora José Olímpio. Então, esse homem cordial, essa expressão, Sérgio Buarque de Holanda bebe nas fontes de uma carta que Ribeiro Couto, que foi um romancista e poeta, ele escreveu Cabocla, o romance, e foi um poeta e ele era um embaixador do Brasil em Belgrado. E o Ribeiro Couto, então, utiliza esse termo homem cordial em uma carta que ele escreve a Alfonso Reis, que era um poeta mexicano e que era o embaixador do México no Brasil. E vivia aqui no Rio de Janeiro, ainda quando o Rio de Janeiro ainda era a capital. E Ribeiro Couto escreve essa carta a Alfonso Reis e Alfonso publica essa carta na seção epistolário da revista Monte Rei, que era uma revista dirigida pelo Alfonso. Então, o Ribeiro Couto, então, sobre a sua cordialidade, El hombre cordial,
ele vai nos dizer que a cordialidade seria a contribuição brasileira à civilização. Bom, o próprio Sérgio Buarque de Holanda faz referência a essa carta de Ribeiro Couto no texto Homem Cordial. Ele vai textualmente assim dizer, eu abro aspas para citá-lo. Já se disse numa expressão feliz que a contribuição brasileira para a civilização será da cordialidade. Daremos ao mundo o homem cordial. Então, e o Sérgio Buarque de Holanda ainda continua, né? Ele vai dizer assim, cito e abro aspas, a lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam com efeito um traço do caráter brasileiro, em que permanece fecunda a influência ancestral dos padrões de convívio informados em meio rural e da família patriarcal. Seria engano supor, continua o historiador, que essas virtudes possam significar boas maneiras, civilidade, mas são, antes de tudo, expressões de fundo emotivo e transbordante, o contrário da polidez, porque justamente é a ausência de fronteiras entre as esferas pública e privada. Então, né, o homem cordial, né, de acordo com o Sérgio Buarque de Holanda, é esse homem que precisa expandir o seu ser na sociedade. É esse que vai tornar próximo aquilo que está distante, anular as fronteiras entre as esferas pública e privada. Então, ele situa esse comportamento no seio da família patriarcal, no meio rural, e que essas famílias trazem para a cidade quando começam a haver os mais variados deslocamentos. E então, o Sérgio Buarque de Holanda vai nos mostrar que isso representa o quê? Um agrupamento, quer dizer, essa cordialidade, né, foi um critério de gosto para haver agrupamentos entre as famílias e grupos de poder, né, que são criados ali em meio rural. Então, e no seio da família patriarcal. Então, o que ocorre? Quer dizer, esses grupos que foram se unindo por interesses em comum, né, foram criando seus blocos de poder. E o que? Também se beneficiando entre si. Né? Então, o Sérgio Buarque de Holanda, aí, nesse momento, acabam, né, o ponto em comum, a convergência com o poeta Ribeiro Couto, né, embaixador e poeta. Né? Por quê? Porque ele vai enxergar o homem cordial muito de maneira muito distinta do que Ribeiro Couto expressa na sua carta ao Alfonso Reis. Ele vai ali colocar, né, um aspecto muito positivo, né? A cordialidade está conformada à imagem da hospitalidade, né, da simpatia. E enquanto Sérgio Buarque de Holanda vai buscar essa cordialidade, o que? Nesses agrupamentos de famílias, que se unem em torno de interesses comuns e passam o quê? A deter o poder. Então, um exemplo ali, né, dos aspectos da cordialidade ali, que ele vai citar ao longo do seu texto, o voto de Cabresto, por exemplo. Posteriormente, Roberto da Mata, né,
o sociólogo de Carnavais, Malandros e Heróis, o que faz do Brasil o Brasil, ele vai ampliar esse legado do Homem Cordial do Sérgio Buarque de Holanda e vai mostrar que o homem cordial nada mais é do que o homem do jeitinho brasileiro. Então, o Sérgio Buarque de Holanda coloca muito bem, né, que esses agrupamentos, essas famílias que se uniam entre si, que se beneficiavam entre si, né, fez com que o Brasil não alcançasse uma verdadeira democracia. Os arranjos fizeram com que não houvesse oportunidade a todos. Então, e uma das questões que Sérgio Buarque de Holanda parte é justamente quando ele coloca essa ausência de fronteira entre as esferas pública e privada, ele vai justamente citar inclusive as expressões linguísticas como um indício dessa cordialidade, dessa forma de tentar aproximar aquilo que está distante. Então, ele cita lá expressões como senhorzinho, senhorzinho, até o pronome você, né, que vem de a vossa mercê, que então se transforma em vós, mercê e você, né, é também uma forma que se origina dessa ausência de fronteiras, né, e dessa aproximação daquilo que está distante. Então, outro exemplo que ele cita é de Santa Teresinha. Ele fala, olha, a Santa Teresinha, o nome dela é Santa Teresa de Ávila. E no Brasil, né, no catolicismo brasileiro, que é um catolicismo diferente, que ele diz tem uma peculiaridade, tem, além do um certo sincretismo religioso no nosso povo, ele vai mostrar que há ali, né, uma aproximação com os santos, né, e com a Santa Teresinha, porque ela então se torna Teresinha, né, e não Teresa, e Teresinha se torna então um nome próprio, né, um nome próprio feminino, né, no Brasil, largamente utilizado. Então, essa manifestação desse homem cordial, é esse, da dialética do favor, né, do jeitinho, da troca, né? Você vai ver que a primeira manifestação desse homem cordial na Terra Brasilis nós podemos localizar no texto da carta de Pero Vaz de Caminha, porque Pero Vaz de Caminha, quando vai finalizando a carta, ele coloca, né, para o rei de Portugal: olha, aqui eu prestei um grande serviço, eu me coloco à disposição para outros tantos serviços do reino, e eu peço a intercessão de Vossa Majestade por Jorge Osório, que está no degredo em África. Jorge Osório era o genro de Pero Vaz de Caminha. Então ele está ali, né, pedindo ali, né, uma intercessão, uma troca, né? Olha, eu lhe prestei um grande serviço aqui, me perdoe se por muito me alonguei, mas quis dar um retrato fiel dessa nova terra. E há inúmeros exemplos, né, dessa cordialidade, dessas relações de cordialidade dentro da literatura. Então, podemos ver ali o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que é um sujeito que, por fim, não realiza nada, mas ele esteve no circuito das cordialidades. Ainda, se nós pegarmos o Lima Barreto, né, com um homem que sabia javanês, eu vou disponibilizar
o curta-metragem do Homem que Sabia Javanês para vocês no Google Classroom e vou rever aqui a leitura que eu havia feito na sala de aula sobre o Homem que Sabia Javanês. Então, para nós pensarmos, né, esse conto de Lima Barreto, né, de 1909, é justamente na relutância contra o burocracismo, né, que consiste, então, a crítica de Lima Barreto, né, e bastante arguta, né, em perceber os resquícios da cultura patrimonial na constituição do Estado burocrático brasileiro. Então, há uma crítica astuta, irônica, né, encetada nesse conto, e esse conto vai justamente na direção dessa crítica a esse homem cordial, né? Porque é um sujeito que vai alçar uma condição social privilegiada sem ter um preparo de fato, né? Ele só alcança um progresso, inclusive profissional, material, por conta das suas relações de amizade, das relações cordiais, né? Então, esse Homem que Sabia Javanês, né, é um texto que se circunscreve do ponto de vista narrativo como conto, que transita entre as questões culturais e sociais, e é um espaço singular de uma recriação simbólica de uma situação de fato vivida, né, no Brasil, na formação desse Brasil moderno, que é o Brasil do início do século XX. Então, percebe-se ali, né, o descompasso existente entre as esferas pública e privada, no que concerne a conduta ética, a lei, as práticas sociais, né? Então, está ali a formação de um Brasil fundado no patrimonialismo, na cordialidade. E Lima Barreto coloca em cena ali o que? A incipiência popular, né, dos valores de direito frente aos valores do privilégio. Então, ali, né, Lima Barreto de fato expõe uma crítica social através da sua obra literária, desse conto. Então, a gente tem ali, né, essa falsa ideia, né, da cordialidade como polidez, boas maneiras, mas como nos disse o Sérgio Buarque de Holanda, é o contrário da polidez e das boas maneiras. Então, assim entendido, né, nós podemos perceber que ideologicamente o Rio de Janeiro do personagem principal, de nome Castelo, que é o protagonista do conto, é um espaço então que atravessa um período de transformações sociais, econômicas e até físicas mesmo, né? Com reforma urbana, mas ainda há um continuismo defasado ainda, né? Esse continuismo preso a um passado colonial. Então, esse é o mote da grande insatisfação de Lima Barreto e que ele vai incitar essa crítica. Então, o
conto, né, O Homem que Sabia Javanês, vai expressar em larga medida os lapsos políticos, a usurpação dos direitos sociais, né, por meio de uma ironia ácida que coloca em cena ali a ideia de um povo que desconhece os seus valores de direito mediante os valores de privilégio e como as escoras, as relações de cordialidade, de amizade, de afeto serviram então para que um sujeito alcançasse uma ascensão social a partir então de um jogo de embustes, das estratagemas, da burla, da usurpação, e ele leva então a cabo o seu projeto de sobrevivência. Inicialmente uma estratagema, uma estratégia de sobrevivência e que se torna um meio de ascensão social e uma conquista de um cargo público. Inclusive o Castelo, sem grandes preparos, ele alcança o cargo de cônsul. Então, logo nas primeiras linhas do conto, Lima Barreto já coloca, né, o continuismo, né, como esse continuismo do passado colonial, dessas relações de amizade, elas se expressam ali no alvorecer da República, né, que vinha como sendo, se apresentava como sendo um regime moderno, esclarecido. E nas primeiras linhas do conto, o próprio personagem narrador, logo após ouvir o amigo se referir ao Brasil como um país ignorante e burocrático, e debochadamente o personagem principal vai dizer: qual, aqui mesmo, meu caro Castro, se podem arranjar belas páginas de vida. Imaginas tu que eu já fui professor de javanês, né? Então há uma estupefação do interlocutor diante desse enunciado do personagem principal, né? E ele vai narrar então as suas aventuras, como ele diz: te narrarei aqui agora o meu Gil Blas vivido. Gil Blas vivido é uma referência à obra de René Lassalle, que vai contar a história do filho de um escudeiro espanhol, bem à moda de Quixote. E esse filho desse escudeiro espanhol, ele sai da Espanha e vai para a França. E nesse deslocamento dele, ele passa por inúmeras peripécias. Então, ali, né, essa usurpação dos direitos, né, do povo, e essa ideia de consciência nacional justamente se expressa na produção crítica do Lima Barreto, né, que nessa identidade nacional pejada de compadrios, cordialidades, né? Então, o Castro é o sujeito que ouve,
e o Castelo é o sujeito que narra, né, suas aventuras e como chegou a professor de javanês, e por causa de ter sido um professor de javanês, ele alcança o cargo de cônsul. Então, se pensarmos na origem etimológica da palavra castelo, que vem de castelo, que é o que? Uma edificação fortificada, mas é o que? O diminutivo de castro, que vem de castrum, uma grande fortificação, uma grande construção fortificada. Então, o castelo é justamente esse diminutivo, olha, que de uma fortaleza ele nada tem, né? Teria. Então, ele vai iniciar o seu conto na confeitaria. Ele vai dizer: estava eu em uma confeitaria certa vez com meu amigo Castro, e eu contava eu as partidas que havia pregado, as convicções e as respeitabilidades para poder viver. Então a gente vai ter o tempo todo, quando ele narra assuntos do passado, ele marca muito bem com os verbos no passado, e ele fala no presente quando ele faz referência ao Castro ali, a sua conversa ali dentro da confeitaria. Então é um texto, né, que se passa em algumas horas, né, uma história que se passa em algumas horas, e ali numa mesa de confeitaria em que os dois personagens estão bebendo cerveja, né, e pedem mais uma cerveja para finalmente o Castelo chegar ao fim da sua peripécia aí, né, das suas partidas. Então, a gente tem ali, né, a expressão de um homem cordial, que é um sujeito, né, oportunista, que havia vindo da província para o Rio de Janeiro, e ele é um malandro, vamos dizer, da política dominante, que navega exatamente nos meandros de uma política personalista, né? Dentro do modus operandi do homem cordial. Então, o conto, ele vai descortinando, né, as suas histórias, e ele diz: primeiro eu cheguei ao Rio, estava numa miséria, fui parar em Manaus, e lá tive de abandonar o meu título de bacharel, porque eu fui ser um feiticeiro e adivinho. Então, para poder ter uma autoridade legítima, eu não podia mostrar o meu diploma de bacharel. E aí o amigo se surpreende: como foste feiticeiro e adivinho? E depois ele sai de lá, volta ao Rio de Janeiro e conta que estava na miséria, fugindo de pensão em pensão, eis que quando ele vê um anúncio, e é um anúncio no Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio era um jornal que tinha uma respeitabilidade no início do século XX. E ele vê um anúncio: precisa-se de um professor de javanês. E ele começa a descortinar o seu plano, né, as suas estratégias
Bom, eis aí um cargo que não haverá concorrentes. Se eu, como ele mesmo diz, o personagem, eu cito agora o personagem, ele diz, se eu capiscasse 4 ou 5 palavras, e ele então responde o anúncio ao jornal. E eis que chega a resposta do jornal, dizendo então que ele foi aceito para ele comparecer à casa do Barão de Jacuaquenga. E o barão, então, ele se dirige, então, como ele diz, dirigi-me insensivelmente à Biblioteca Nacional. Esse insensivelmente, no plano expressivo, demonstra bem, né, a falta de escrúpulos dele. Afinal, ele estava ingressando num grande templo do conhecimento, né? Então aí Lima Barreto também traz a imagem do livro e do conhecimento para a cena literária. Então ele insensivelmente, né, o advérbio aqui expressa uma ausência de pudor ou de receio, né? Então ele ao chegar na Biblioteca Nacional, ele solicita o quê? A enciclopédia. Então, ele copia o verbete da enciclopédia, o verbete Java, Ilha de Java. Ele copia o alfabeto, a pronúncia das letras. E assim ele narra que ele sai andando pelas ruas, ruminando aquele alfabeto. E aí ele justifica, né, que essa burla, essa mentira empregada de ser um professor de javanês estavam assim alicerçadas, né, em convicções e respeitabilidades para alcançar uma respeitabilidade. Então, ainda, né, em outras formas como ele se expressa em relação, por exemplo, ao barão em que ele vai dar aula de javanês, ele diz, o barão crédulo e bom, né? Quer dizer, a utilização também dessa expressão, crédulo, denuncia então o fato de que sua prática, né, foi oportunista e facilitada então pela ignorância e pela inocência do barão, né, que é a figura que é ludibriada por ele, né, pela sua burla, pela burla do castelo. E, por outro lado, também mostra a busca, né, pelo prestígio, pelo dinheiro, a qualquer preço, né? Então, essa situação, toda a situação ali é muito bem orquestrada pelo Lima Barreto nesse conto, né? Então, o dinheiro e o prestígio vem em primeiro lugar e acima da moral e da ética. Então, no conto, a gente tem essa figura icônica desse narrador, né? E que esse narrador não é, portanto, um caso de hereditariedade na transmissão do prestígio social, mas ali há o quê? Uma relação de oportunismo e burla, né? Então, o que vai reforçar ali esse caráter da cordialidade, né? Porque ele vai subir por uma relação de afeto e cordialidade, né? E ainda assim, o castelo se refere ao trabalho burocrático como algo enfadonho, como ele mesmo diz logo no início do conto, só assim se pode viver, né?
com uma ocupação única, sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como tenho me aguentado lá no consulado. Então, e as reticências utilizadas nas falas do personagem Castelo também funcionam como um demarcador de uma concepção de vida, né, que não é enunciada ali por ele, mas é perfeitamente compreendida pelo seu interlocutor, pelo Castro, e subentendida pelo leitor. Então, ele se dirige então à casa do barão de Jacuequenga e o barão então ele avista a casa e já diz: olha, esse jardim aqui deve ter sido um belo jardim, mas hoje é totalmente tomado pelo mato alto. Ainda ele vai dar conta o quê? Desse barão representante do velho regime, que é uma casa sombria, escura, com muitos objetos pesados, empoeirada, com um jardim que está tomado pelo mato, como ele diz, né? É a decadência ali desse personagem que representava uma nobreza, né? Que tinha um título, inclusive, nobiliárquico. Então, a vida dele é a vida dos engodos, né? Das burlas. Então, ele mas que está guiada pela lógica da afeição. Então, o barão explica a ele o porquê que ele precisa de um professor de javanês. O barão diz que ele herdou do pai um livro que já tinha sido do avô, um livro que foi dado por um siamês, e esse livro ele traria sorte a quem o lesse em javanês. Então, por isso ele queria aprender javanês. Então, as primeiras aulas ele começa a ensinar o alfabeto e, por fim, o barão se cansa daquilo e diz: olha, então o senhor mesmo pode ler e eu vou pagar o senhor para ler todos os dias um trecho do livro. Ele, que não era bobo, ele menciona isso, ele diz: olha, a minha sorte era que o prefácio estava em inglês, então eu tomei ciência do assunto do livro, que era uma narrativa de um príncipe javanês. Uma narrativa fantástica. Então, ele inventa uma genealogia para ele. Quando o barão lhe pergunta: mas como é que o senhor sabe javanês? Por que o senhor sabe javanês? E aí ele diz: meu pai era javanês, era um marinheiro javanês que saiu do navio da marinha mercante e se instalou lá em Carnavieiras, na Bahia, se casou com a minha mãe, foi muito próspero e eu nasci. Então aprendi javanês com meu pai. Então ele disse que nem estava preparado para essa pergunta, mas que ele conseguiu, né, com grande criatividade, sair-se muito bem, né, dessa pergunta. Então ele inventa uma genealogia para ele, inclusive uma genealogia próspera e que não correspondia à realidade dele. Então, em muitos momentos, né, por uma falsa erudição, ele consegue burlar as dificuldades, né? Ainda ele, por exemplo, narra ao Castro que
o cobrador de aluguéis, que era um português, foi cobrar a ele o aluguel. E aí ele diz: não, eu vou já pagar o aluguel ao senhor. Imagine o senhor que agora eu sou professor de javanês. O senhor conhece Java? E aí ele, né, fala textualmente ao amigo: olha, apelei para o patriotismo já do português. Ele diz: ah, sim, senhor Castelo, Java não é um lugar lá para as bandas da Ásia que nós portugueses já tivemos lá, não foi lá que já tivemos uma colônia? E aí ele endossa isso, quer dizer, ele mostra o quê? Como um sujeito anônimo, um português, uma pessoa do povo, que encampou também aquele ilustre peito lusitano, aquele orgulho daquela pátria conquistada, né? Do império, né? Então ele diz: eu apelei para o patriotismo, e com isso ele se mudou de pensão e despistou o português que lhe cobrava o aluguel. Então ainda, né, os engodos dele também vão nessa direção. O que ele fez, né? Ele toma as últimas consequências, a ideia da tradução como criação. Por quê? Porque ele diz: eu fui traduzindo o livro para o barão e eu ia lendo e contando as histórias, emendando as histórias da minha cabeça. Eu mesmo inventava histórias ao sabor da minha criatividade. Então, ou seja, como ele inventou ali uma tradução, criou, né, a tradução como criação e como criação de uma outra obra. Então, na lógica da afeição, né, ele inclusive relata ao amigo que o barão ficava estático, como se estivesse ouvindo as palavras de um anjo. E eu cresci aos seus olhos. E o barão, além de ter se apegado afetivamente ao professor de javanês, ele o convida para morar em sua casa. E nesse ínterim, o barão recebeu uma herança de um velho tio em Portugal, que morava em Portugal, e ele acredita essa herança ao fato dele estar cumprindo a promessa ao avô, ao pai, de ler o livro em javanês, conforme o sujeito siamês ou malaio, que ele não sabia precisar, recomendou quando deu o livro ao avô dele. Então ele acreditou a sorte pelo fato de estar lendo o livro, né? Que na verdade ele não estava lendo coisa nenhuma, né? Então ainda o que, né? Ele vai mostrar ali ainda como essas relações de amizade, né, como ele foi conquistando, né, a afeição desse barão a ponto do modus operandi do homem cordial facilitar a vida dele, né? Então o barão recomenda ao genro que arrume um emprego para o professor de javanês. E ele encaminha o professor de javanês, que vai então trabalhar no consulado. E ele é o bacharel que é encenado ali, que tem uma representatividade. E por ser um professor de javanês, ele é escolhido como representante do Brasil para
o Congresso de Linguística na Europa, onde estavam também, né, linguistas de grande peso. E então ele diz que ele partiu para a Europa, mas antes ele fez publicar no Mensageiro de Bali um artigo e fez com que esse artigo fosse republicado na Europa, e ele foi participar do Congresso de Linguística. E mais uma vez a burla é aplicada. Por quê? Porque ele é inscrito na seção de línguas indígenas. Porém, ele diz, não entendo nada de línguas indígenas. Eu sou professor de javanês, eu entendo de língua javanesa. Então, com isso, ele vai lá, passeia no congresso, mas ele não precisa fazer nenhuma conferência. Porque, na verdade, ele realmente não sabe nada de línguas indígenas, nem tampouco de língua javanesa. Mas ele diz que foi muito bom, porque as pessoas lá mais influentes ofereceram a ele um banquete. O banquete foi pago com o dinheiro dele, mas ele fez, né, todo um co-work lá, né? Então fez lá um network. Então ele o barão, antes disso, morre, deixa uma pequena herança para ele. Então, o tempo todo ele consegue escapar, né, das mais variadas situações, né, através da burla. E a burla é que viabiliza, então, uma condição tranquila de sobrevivência, né? Então, nesse seu Gil Blas vivido, né, o personagem Castelo, né, ele vai encontrando meios de ascender socialmente. Então ele chega, né, a cônsul, né, por ter sido um professor de javanês do barão, e o genro do barão ser muito influente e ter conseguido essa colocação para ele. Então o barão de Jacuaquenga, ele é o representante da tradicional e decadente classe dirigente do país, né? E o Castelo, sem formação e sem qualquer domínio do conteúdo, falsamente se põe a ministrar aulas, né, de javanês, e é aí a metáfora do bacharelismo inculto, né? O professor aí Castelo se tornará o representante político do grupo que substituiu, né, a essa nobreza, a oligarquia rural, né, a que pertence esse barão logrado, né, enganado. Então, esse novo poder aí não é um poder de títulos herdados, que é algo muito caro à tradição política e social, mas é uma ascensão que se dá pela cordialidade. Então, e por um sujeito manipulador, né? Então, ao longo da trajetória do Castelo, né, ele também consegue novamente escapar de uma situação embaraçosa utilizando a burla. Quer dizer, o Lima Barreto, ele poderia ter desmascarado o sujeito, mas ele não o desmascara. Por quê? Justamente para mostrar,
né, que o Brasil, né, funciona dessa forma, né? Então ele vai a um marinheiro javanês que sai do navio e se põe a passear pela cidade. E esse marinheiro é preso. Quando esse marinheiro é preso, a polícia não entende o que ele fala, ele não entende o que a polícia fala, e o Castelo foi chamado para então lá conversar com o marinheiro javanês. E ele mesmo diz, né, para o... ele mesmo conta, né, ao Castro, ao amigo: olha, eu fui chamado, mas demorei muito a ir. E quando eu fui, o caso já estava resolvido. O cônsul da Holanda esteve lá e conseguiu se comunicar com o marinheiro javanês, a polícia o soltou e ele voltou para o navio, o caso já estava resolvido. Como eu demorei um pouco, quer dizer, ele não demorou um pouco, mas ele deve ter demorado muito, né? Porque assim o caso já estava resolvido e ele chegou lá com toda a sua elegância. Então o barão, né, é um sujeito ocioso, né? É aquele barão ocioso que legou ao Brasil uma prática cultural calcada numa preocupação com veleidades, sem investir de fato no conhecimento, né? E ele se limitou, então, é aquele sujeito que se limita, então, a ser aquele mantenedor dos interesses domésticos, personalistas. E dessa prática resultou, então, uma retórica vazia, né? Então, a retórica do bacharelismo. E é justamente essa burla, né, que permite então esse discurso vazio, permite então que o Castelo ascenda socialmente. Então ele tem a vantagem da ignorância generalizada da sociedade, como o amigo Castro diz, é o Brasil imbecil e burocrático, né? Então ele é o sujeito astuto tornado cônsul através da sua relação com o barão, que é, né, um representante do passado, mas que tem a sua conexão no presente através do genro. Então o Castelo, né, é aquele representante de uma política nacional fundada em interesses personalistas, particulares, né? Então, Lima Barreto, então, ainda deixa, né, o final da história, você termina a história, né, mas você não termina ali os arranjos no Brasil, né? Então ele termina o conto, mas a história no Brasil dos arranjos continua. Então, até porque ele utiliza uma forma ali, né, dialógica no enunciado, porque ele vai dizer, olha, ele na verdade termina aquele caso, mas olha, ele dá aí pistas, olha, que o Brasil, né, continuará assim. E ele diz, o Castelo diz ao amigo, que se ele não estivesse satisfeito com o que ele tinha, ele poderia se tornar um bacteriologista. E aí ele ainda incita o amigo, vamos
ao que o outro também responde afirmativamente. E assim termina, vamos, né? Olha, se eu não estivesse satisfeito com o que eu tenho, eu seria um bacteriologista, vamos? E o outro acena afirmativamente. Então, esse desfecho aberto, né, ele representa um duro golpe no leitor, né? Porque ele mostra exatamente ao leitor que é possível continuar dando jeitinhos quando se está inserido num círculo fechado e privilegiado do sistema político, personalista, patrimonialista, né? Basta querer. E aqui mesmo no Brasil, como ele diz, né, abro aspas, o personagem Castelo, se podem arranjar belas páginas de vida, fecha a citação. Então, aqui, né, a gente tem uma intertextualidade lá com o Arranjei-me, né, do padrinho do Leonardo Filho, lá, né, do Memórias do Sargento de Milícias, né, que ele Arranjei-me, né, que também é o mesmo arranjo aqui. Né? Olha, se eu não estivesse satisfeito com o que eu tenho, eu poderia me tornar um bacteriologista, vamos? E assim, o Lima Barreto escolhe o que? O bacteriologista. Por quê? Isso também é uma referência à época, né, de um discurso sanitarista, higienista, né, esse discurso da ciência. O conta de 1909, 1904, a gente teve a grande revolta da vacina, né, a grande reforma urbana empreendida pelo prefeito Pereira Passos, no Rio de Janeiro, e que teve critérios higienistas, né? Então aí também vai essa crítica do Lima Barreto a esse discurso cientificista, né? Então é um desfecho aberto em que, na verdade, se pensarmos bem, ele acaba o conto, mas ele acaba o caso, desculpem, né, esse caso, essa narrativa de vida aí, de peripécias do Castelo, mas ele não acaba o conto, né, porque ele vai mostrar que há uma continuidade desse modus operandi desse homem cordial. Então, meus queridos e minhas queridas, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu vou colocar os slides da aula passada, o curta-metragem O Homem que Sabia Javanês, e esse vídeo para que vocês possam assistir. E vamos rever, né, que foi dito na aula anterior. Então, meus queridos, minhas queridas, assistam O Homem que Sabia Javanês, leiam o conto e até o nosso próximo encontro. Muita luz e paz para todos. Muito obrigada.